E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Tragicômico e bora pro vídeo de hoje. Vocês já ouviram falar no tal golpe do gás no Uber? Esse assunto já deu o que falar há um tempo atrás, foi inclusive noticiado em vários grandes veículos, a gente até vai ver isso ao longo desse vídeo. Mas por algum motivo o assunto voltou a ganhar destaque aí nos últimos tempos, por isso eu achei pertinente fazer um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre o quanto que esse golpe faz sentido, se é possível mesmo, se ele tá rolando, o que a gente sabe sobre. E é por isso que eu preciso abrir esse vídeo dando uma carteirada. Ó, eu vou trazer aqui a opinião do Júlio Ponce. Para começar, pelo jeito, não é exatamente alguém de direita, né? Que já coloca pronome na bio. Eu diria até que é um forte sinal de que ele é meio lacrador. Ele é PhD, cientista forense, ex-perito criminal, olha só. Então me parece que é uma pessoa com um currículo bom para comentar sobre esse tipo de crime, né? Sobre esse tal golpe do gás. E o que ele tem a dizer sobre isso? Ó? Ultimamente tem saído na mídia brasileira algumas discussões sobre golpes em corridas de aplicativo. Tipicamente casos em que mulheres, sozinhas, entram nos carros, no banco de trás, e relatam começar a passar mal, com tontura e sensação estranha. Que fique claro, antes do resto do meu fio, eu não estou duvidando dos relatos, nem oferecendo uma explicação alternativa. Então aqui você já vê aquela declaração para tentar fugir do cancelamento, né? Tentar tirar o corpo fora. Precisa fazer esse disclaimer para evitar a galera que já vai dar um jeito de distorcer o que o cara tá falando, que é uma análise técnica que ele fez aqui. Enfim, eu vi algumas pessoas opinando que, pelos efeitos, né, tontura, e pelos relatos, que é um cheiro forte, poderiam ser solventes orgânicos voláteis. E aqui seguem motivos para discordar. Para que fosse um solvente orgânico volátil, a substância deveria ter a volatilidade alta, visto que os relatos não apontam vias alternativas, como um pano pressionando o rosto, né? E possibilidade de permanecer em um ambiente por um certo tempo para causar o efeito. Também precisaria, de alguma forma, afetar passageiros sem afetar o motorista. E é aí que mora o maior problema, ao meu ver. Mas eu não vou me adiantar antes dos próximos tópicos. Primeiro, pensemos no carro como um recipiente fechado, contido, de volume conhecido, algo como 6,4 metros cúbicos, fonte aproximada usando essas medidas de um sedã. Então precisa de 6,4 metros cúbicos de ar. A temperatura ambiente, mais ou menos 22 graus Celsius. E com a pressão atmosférica, 1 atm ou 760. Eu não vou saber ler os termos técnicos, mas enfim, basicamente o cara está calculando quanto que ele precisaria, né, para preencher o veículo com essa substância, né, com esse gás. Vamos lá. Agora, pensemos em um solvente orgânico volátil. Escolhi o clorofórmio por ser bastante volátil e capaz de causar tontura. Aí ele vai falar aqui da massa molecular, pressão de vapor a temperatura ambiente e ponto de ebulição. Clorofórmio pode causar perda de consciência e tontura, com a concentração de 900 ppm e exposição por tempo curto, mais ou menos uns 7 minutos. Ou seja, dentro de uma corrida, que dura mais do que 7 minutos, a exposição a essa concentração causaria risco, certo? E é possível chegar nessa concentração? Sim, fazendo as conversões necessárias, e aí aqui mais uma vez ele demonstra, né, como fazer a conversão, fazendo essas conversões, considerando a pressão do vapor do clorofórmio e a temperatura ambiente, ela pode sim chegar na concentração necessária, né? Na verdade, mais de 4 vezes do limite necessário. Em comparação com o volume que isso ocuparia antes de evaporar, para permear o carro todo, seria algo como 6 ml. Mas veja, essa concentração altíssima seria atingida no carro inteiro, inclusive na área do banco do motorista. Fosse plausível, a passageira desmaiaria. Mas o condutor também. Não teríamos um golpe, teríamos um acidente de trânsito. Mas será que há alguma estratégia para proteger o motorista e não o passageiro? Improvável. Caso o motorista abrisse uma janela para ventilação e para sua proteção, teríamos a troca completa da atmosfera interna e, por consequência, a expulsão do clorofórmio de lá. Essa troca aconteceria então 6,5 vezes por hora ou uma vez a cada 9 minutos. Um outro trabalho, feito para simular aerosóis de Covid, mas o pensamento é o mesmo, afirma que sem nenhuma janela aberta, só com a ventilação do carro, no sistema de renovação de ar, a 80 km por hora, a troca em 1 minuto. Com todas as janelas abertas, a estimativa é de troca a cada 14 segundos, ou seja, fosse o clorofórmio um potencial responsável, pedir para abrir as janelas seria uma forma razoável de se proteger. Vi também algumas reportagens falando da possibilidade do uso de uma N95 ou uma PFF2. Apesar de serem muito boas para proteção contra aerossóis, na verdade, elas não são recomendáveis para proteção contra voláteis,
A ficha de segurança do clorofórmio sugere o uso de uma EN 14387. Ou seja, o motorista teria que aceitar a corrida assim. Da minha experiência, é mais provável achar um com aquelas máscaras de cueca frouxa mal ajustadas sobre o nariz. E eu achei interessante isso aqui. Eu vi até um outro tweet, onde um cara fala, ó, o motorista do seu Uber, ele tá assim? Se ele tiver desse jeito, não entra no carro. Do contrário, não tem esse gás. Então, assim, já é um bom jeito de você não tomar o golpe, beleza? Quando você pegar um Uber, enfim, qualquer veículo de aplicativo, e o motorista tá desse jeito, você fica com medo, tá? Você simplesmente cai fora, nem entra no carro. Agora, se não for o caso, você pode ficar mais tranquilo, como você tá vendo aqui. Ah, mas o clorofórmio também pode ter sido adicionado na água que o motorista ofereceu. Sim, poderia, e eu até acharia plausível em 2018. Nesse ano, se o motorista aceitar a corrida e não te xingar no caminho, já é lucro. Inclusive, isso aqui me fez perceber também o quanto que o Uber decaiu, né, mano? Impressionante. Quando chegou aqui era outra coisa. Mas, sei lá, só passar um tempo no Brasil que o bagulho já começa a ficar meio zoado. Enfim, era isso. Não consigo pensar em outra possibilidade. E vale dizer, né, que os relatos não são de intoxicação por bebida. São sempre relatos sobre odores, cheiros. As mulheres, elas falam que sentiram um cheiro estranho e começaram a ficar tontas. Então, realmente não tem como ser essa parada da água. E de fato, tenta lembrar quando foi a última vez que você pegou um Uber que tinha água. Enfim, era isso. Não consigo pensar em outra possibilidade do ponto de vista toxicológico. E me preocupa que não tenhamos relatos com resultados de análise dos carros, que poderiam detectar as substâncias aplicadas, ou das vítimas, procurando metabólitos no sangue ou na urina. No mais, se cuidem. Mesmo sem oferecer explicação, continuo achando que vale ter cautela. Está esquisito. Parece que algo não bate. Sentiu-se mal? Melhor pular fora, pedir ajuda, avisar um conhecido, até porque esse não é, infelizmente, o único golpe em aplicativos por aí. Mas você ficar desconfiado, você pular fora, você avisar um amigo é uma coisa. Agora você sair e prestar queixa contra a pessoa ou, sei lá, fazer publicação nas redes sociais, aí já começa a ficar um pouco complicado, porque a gente gera essa histeria coletiva, que aparentemente é o que está acontecendo, e pode prejudicar a vida de um trabalhador honesto que não fez nada, porque foi exatamente isso que aconteceu. Então aqui eu trouxe para vocês o relato de um especialista sobre isso, e vale dizer, não foi o único especialista que falou sobre o quão absurda essa história parece, porque realmente não tem um jeito conhecido de dopar um passageiro num carro através de um gás sem que o motorista também seja afetado. Isso aqui, de alguma forma, meio que virou uma pauta feminista e as mulheres começaram a, sem questionar, defender uma lenda urbana e várias começaram a realmente relatar. Cada vez mais você encontra mulheres relatando que sentiram isso. Não, acontece porque eu mesma senti. Enfim, aí na própria publicação que a gente acabou de ver, teve aí uma mulher falando, ó, cara, eu entendo que você explicar toda a fita, mas agora vão usar isso para desmerecer mais ainda o relato das mulheres. Sim, porque não faz sentido. Qual é o problema? Na verdade, a gente deveria continuar dando palco para uma histeria coletiva, para relatos que não fazem sentido, para uma lenda urbana que é cientificamente impossível, no máximo, assim, ou sei lá, se quiser ser mais cuidadoso na escolha das palavras, você pode falar muito improvável. Enfim, os relatos dessas mulheres são problemáticos, porque estão prejudicando os Uber, os trabalhadores, e também as próprias mulheres, porque tem várias que estão entrando nessa histeria coletiva e ficando em pânico, e tendo problema. Uma coisa que realmente está acontecendo. Como muitas mulheres começam a ler esses relatos e acreditam, quando elas entram no carro, elas meio que desenvolvem uma síndrome do pânico, e isso foi confirmado em alguns desses casos, que o que a mulher sentiu foi simplesmente um ataque de pânico. É isso. Tipo assim, já aconteceu algumas vezes. O cara, ele simplesmente disparou álcool ou tinha algum desodorizador dentro do carro, sabe? Um bom ar, alguma coisa assim. Aí ele coloca aquilo no carro, a mulher ela fica em pânico, acha que ela vai ser drogada, tem um ataque de pânico e ela realmente começa a sentir falta de ar, palpitação, começa a ficar mal, ela passa mal e ela acha que é o cara que tá drogando ela, mas não, ela, é a cabeça dela. Ela tá tendo um ataque de pânico, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa, mas não tá acontecendo nada. Aí ela vai lá, faz a denúncia, a polícia investiga o carro e constata que é álcool. Foi o que aconteceu todas as vezes, não tem nenhum caso confirmado disso aqui, apesar de vários relatos. Todos eles, depois que foram periciados, acabaram se provando falsos. Não tinha nada no carro. E a grande mídia, para variar, não está ajudando, né? Porque saiu em vários grandes portais, ó, aqui saiu na UOL, relatos de golpe em Uber 99 assustam passageiras. Veja como se proteger.
Aí sai no G1 também, ó. Passageira relata ter sido dopada com produto químico lançado no ar por motorista de aplicativo em São Paulo. Vários relatos e a grande mídia lá, repercutindo. E aí eu vi, caramba, saiu até na Gazeta do Povo. Cuidado com o golpe do gás no Uber. Pensei, mano, até na Gazeta do Povo. Aí eu fui ler a matéria da Gazeta do Povo. E não, na Gazeta do Povo eles estão justamente explicando o quê? O quão improvável é isso tudo. E mostrando alguns casos que foram periciados, ó. Ele começa contando a história de uma dessas mulheres que denunciou o cara. Ó, falando, se eu inalasse um pouco mais, teria apagado completamente. A história viralizou, pegando carona na repercussão das postagens. Outra mulher foi além, revelando a identidade do motorista, expondo seu perfil nas redes sociais, tentando prejudicar o cara mesmo, ó, falando, esse pilantra mora em tal rua. Avisado por amigos e compreensivelmente assustado, o motorista procurou uma delegacia, onde ficou comprovado que o gás era álcool com aroma de canela, um produto vendido em supermercado que não apresenta qualquer risco à saúde. Esse era o gás e estavam tentando destruir a vida do cara, que foi um desses relatos que viralizou, começaram a perseguir o cara, ir atrás. Aí ele processou as duas mulheres por danos morais. A sentença saiu há pouco menos de 2 semanas e elas foram condenadas, felizmente, ó, é uma indenização de 10 mil cada uma. Então, a Gazeta do Povo foi falar sobre o episódio mostrando, né, o contraponto, que na verdade, quando foi investigado, foi confirmado que não tinha nada a ver. Que era fanfic, era história, era falsa acusação, sei lá, viagem das mulheres que nem se preocuparam em destruir a vida de mais um cara inocente. Imagina um cara ter a vida dele destruída. Numa dessas, as pessoas vão lá fazer justiça com as próprias mãos porque o cara era motorista de Uber e colocou álcool com canela no carro dele. O que mais que a gente tem aqui, ó? A AMAP, Associação de Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco, vem a público esclarecer. Está circulando nas redes desinformação acerca de supostos casos de tentativa de intoxicação com gás em carro de aplicativo. Além de informações desencontradas, se percebe claramente que não há nenhum tipo de prova material. Temos recebido relatos de exposição de motoristas sem provas em redes sociais, o que caracteriza crime de calúnia contra esses profissionais, além da divulgação de informação falsa. Uma plataforma informou através de posicionamento que até agora só existe um caso no Rio Grande do Sul que teve inquérito encerrado por falta de prova. Por isso, nossa orientação é que os motoristas de aplicativo de Pernambuco gravem em áudio e vídeo todas as viagens. E vale uma reflexão, o gás não afetaria também o motorista? Então eles estão precisando explicar o óbvio, estão tendo que pedir para os motoristas se protegerem com gravações, né? Precisam gravar a própria corrida, porque senão uma maluca pode entrar no carro do cara e sair acusando ele, acabar com a vida do cara. Nessas matérias que a gente viu anteriormente, alguns desses motoristas foram afastados por causa dessas acusações. A 99 afirmou que bloqueou o motorista e que mobilizou a equipe para o suporte da passageira. Caso semelhante foi relatado por outra mulher em Porto Alegre. Então assim, os caras estão se ferrando por uma coisa que simplesmente não existe, não acontece. É impossível, pelo menos é o que dizem os especialistas, né? Nessas horas eles não estão preocupados em escutar o que a ciência tem a dizer. E mesmo com todas essas informações, ainda tá cheio de mulher entrando nessa histeria coletiva. Como a gente consegue ver aqui, olha só, teve essa publicação que foi uma das que voltou a trazer o assunto para os holofotes nos últimos dias, falando: essa história do gás do Uber é cientificamente improvável. Vocês só vão parar com essa droga quando algum inocente morrer linchado nessa brincadeira. Escute o que eu tô falando. Aí, logicamente, já vem alguma mulher para questionar, né? Cientificamente improvável, você tirou esse dado de onde, por favor? Quem disse isso? Quem testou? Porque eu mesma já fui vítima e tenho amigas que foram também. Então já começa, ó, tipo, eu mesma fui vítima. Não, você não foi! Como que você foi? Aí foi ali uma pessoa responder ela, ó, amiga, simplesmente porque se o Uber colocar no carro um gás pra te desmaiar, ele vai desmaiar também, porque ele tá no mesmo ambiente, é questão de lógica. Ótimo, amigo, perfeito, mas eu ainda continuo questionando a fonte do tweet. Bom, enfim, aqui a gente mostrou algumas fontes, né? Mas vamos lá. Não sei qual é a fonte dela, mas é uma questão de lógica. Não tem como ele não respirar esse possível gás, então ele acabaria apagando também. Mas se você diz que passou mal, pode ter ocorrido algo que não seja exatamente isso, como um ataque de pânico, porque você ficou maluco achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu entendo que é uma questão de lógica. Se eu mesma não tivesse passado por isso também, eu pensaria do mesmo modo. Não compactuo com o terrorismo contra motorista de Uber. Não tem nenhum motivo para me colocar dessa maneira, se de fato eu já não tivesse passado pela situação. É um ocorrido similar em todos os relatos, né? Um cheiro de remédio misturado com toxicidade. O cheiro de remédio geralmente é álcool. Aí é um álcool com algum aroma. Pode ser canela. É isso. É basicamente isso. E o resto é a imaginação da pessoa trabalhando contra ela.
A minha garganta fechou na mesma hora, minha visão ficou turva. Imediatamente coloquei a minha cabeça pra fora da janela. Ela ainda tava com a janela aberta. É impossível! É impossível, não tem como alguma coisa ter acontecido. A mina andando num carro com a janela aberta acha que estava sendo intoxicada por um gás misterioso. O motorista não mudou a rota, mas soltou o mesmo cheiro umas 5, 6 vezes. Às vezes é um negocinho que fica disparando no automático pra simplesmente deixar o carro com cheiro bom. E aqui, nessa thread, enfim, tem muitas outras garotas entrando nessa histeria. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Cara, dessas threads refutando, questionando, falando que é improvável, que, sabe, cientificamente não tem como acontecer, mostrando que nos casos, na verdade, era só álcool. Nessas próprias publicações tá cheio de mulher falando, não, mas eu passei por isso, eu vivi isso. Então, assim, a gente tá tendo aqui mais um fenômeno de histeria coletiva. É uma lenda urbana que um monte de mina começou a acreditar, elas entraram nessa histeria coletiva e agora elas entram num Uber em pânico. Qualquer cheiro que elas sentem, elas começam a achar que está acontecendo alguma coisa, que elas vão ser abusadas. E aí elas começam a sentir os sintomas. Tudo na cabeça delas. Olha que troço bizarro, velho. Então, assim, é muito importante passar a informação adiante. O relato dessa mina aqui é impossível. Não tem como ela ter sido drogada andando num carro com a janela aberta ainda por cima. Porque simplesmente tinha uma coisinha com um aroma sendo borrifado no ar. Não tem como, mas ela acredita do fundo do coração que ela passou por isso, que ela, sim, estava sendo drogada, que ela começou a ficar tonta porque só pode ser aquele cheiro. Ela não pode ter passado mal por qualquer outra razão também, né? Sei lá, comeu alguma coisa estragada ou porque começou a sentir ali um ataque de pânico porque achou que alguma coisa estava acontecendo, como é o mais provável. É um negócio bizarro. E para fechar com chave de ouro, é claro que um caso onde várias mulheres saem por aí acusando falsamente homens que não fizeram absolutamente nada de errado, também é culpa dos homens. Obviamente os homens são os culpados. Mesmo uma pessoa que reconhece que isso é uma histeria coletiva, ela vai culpar os homens, ó. Não faz sentido vocês ficarem com raiva de mulher inventando história do gás que faz dormir no Uber. O que deveria ser discutido é da onde tá vindo esse medo. Por que vocês acham que mulheres ficam em pânico dentro de um carro com um homem? Não se façam de idiotas. Então, assim, a gente não tem que questionar o fato de várias mulheres estarem caluniando homens. A gente não tem que questionar o fato de várias mulheres estarem inventando histórias, fanfics. Muitas delas não passaram por isso, mas simplesmente estão vendo que essas histórias estão viralizando. E o pior é que essa droga acontece muito. Em tempo de internet, você não pode negar que isso acontece. Elas vão lá e criam fanfic dizendo que passaram por alguma tragédia, por alguma droga, simplesmente porque elas sabem que vão ganhar muito like e RT. A gente tem vários casos onde garotas que fingem que foram abusadas pra ganhar e que depois confirmam isso. Pelo menos 2 que ficaram bem famosos. Um da garota que diz que reconheceu que fingiu um abuso pra bombar na internet. E recentemente o caso da marmita, onde a mina inventou um perfil fake, criou uma fanfic dizendo que esse perfil fake foi abusado, viralizou na internet e usou isso pra dar golpe nas pessoas vendendo marmita que não existia. Então, assim, pra pegar doação pro projeto de marmita, né? Então, assim, hoje em dia a mulherada faz isso. As pessoas fazem isso, mas aqui são casos onde as mulheres estão se aproveitando da visibilidade que elas ganham e fazendo esse tipo de coisa. Aí tem um monte de mina que nem cheirou nada de estranho no Uber, nem pega Uber muitas vezes, mas vai lá e fala, não, eu passei pela mesma coisa, cria uma fanfic, joga na internet, participa dessa parada da histeria coletiva, faz com que as mulheres acreditem nessa história, entrem em pânico já no carro e comecem a denunciar caras trabalhadores inocentes. No máximo, o crime deles é tentar manter o carro deles higienizado e cheiroso, mas vai lá e tenta ferrar com os malucos. E se tem centenas de mulheres fazendo isso, ferrando com os homens, algumas conseguiram fazer com que esses caras fossem afastados e demitidos. No mínimo tá fazendo o cara assim enrolar com a justiça. Alguns precisam imediatamente dar um jeito de resolver a situação. Até passou em um dos militantes, me estando errado se eu não me engano, um cara que ele colocou álcool gel no carro, a mina abriu a porta do carro em movimento e pulou. E ele obviamente teve que parar lá na hora pra conseguir socorrer a mina, porque nessa histeria coletiva ela achou que tava sendo drogada, pulou de um carro em movimento, mano. O cara teve que parar ainda, prestar ajuda. Imagina se ele não consegue reagir rápido ainda, sabe? Tipo, vai lá e cuida da mina. Ia sobrar pra ele ainda, mano. Que não tava fazendo nada de errado. Tava só fazendo a corrida e colocando álcool gel, sei lá, disparando álcool no carro pra manter higienizado. É uma loucura, uma completa doideira. E, de algum jeito, né, a gente tem que pensar em como isso tudo é culpa dos homens. Enfim, se você tiver com muito medo que alguma coisa assim possa acontecer, como a gente viu lá no PhD do começo do
do vídeo, abre a janela, abre o vidro do carro que você já tá seguro. Ou, se o seu motorista estiver usando aquelas máscaras, se parece que o cara acabou de voltar de Chernobyl, aí você não entra no carro. É isso, pô. O que você precisa fazer para se proteger é isso. No mais, cuida da sua mente para não embarcar numa histeria coletiva e acabar sofrendo sintomas porque na sua cabeça você acha que está acontecendo alguma coisa, quando na verdade não é nada. É só um ataque de pânico porque você acredita nessa lenda urbana que só está prejudicando os motoristas e as mulheres. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de deixar aquele like. Passa o vídeo adiante, que essa é uma informação importante. Afinal de contas, estamos lidando aqui com histeria coletiva, lenda urbana, e o grande problema disso aqui é a desinformação. Então, nesse caso, passar a informação pra frente é realmente importante. Pode literalmente salvar pessoas. Pode impedir que uma mulher fique maluca e pule do carro e se machuque seriamente. Pode impedir que um cara seja acusado porque a mulher acha que aconteceu alguma coisa e vai saber o que pode acontecer com esse cara. Então, nesse caso, a informação é realmente muito importante. Passa adiante e, se puder, também ajuda aí no engajamento com like, comentário e se inscrevendo no canal, que aí o próprio YouTube também faz essa mão de fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou embora mais. Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas